povo bonito, tudo bem? Eu sou a Tá, do canal A Concurseira. Hoje eu trouxe um videozinho especial para vocês, que na verdade é um vídeo sobre dicas, sobre temas do edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado. Tem alguns temas que é bem comuns de cair, né? Quais são esses temas, né? Vamos dar uma olhadinha por cima. Matemática. O que sempre cai em matemática? Porcentagem, regra de 3, divisão proporcional e inversamente proporcional, qual é a velocidade que tal pessoa chegaria a tal lugar junto com a outra pessoa, quanto tempo isso demoraria. Se eu tenho uma produção, por exemplo, numa empresa, eu tenho 200 funcionários que produzem tantas peças em tantas horas. Quanto que eu vou ter de produção com 150 funcionários de tantas peças para quantas horas? Isso sempre cai. Então é importante você dar uma olhadinha nisso. Questões de português. Além da interpretação de texto, que exige de você muita leitura, português entra também na redação. A gente tem um vídeo específico sobre a redação, de como fazer uma redação aí bacana para você tirar uma pontuação boa. O último que eu fiz, salvo engano, eu tirei 40 pontos na redação. Não lembro porque são várias provas, foram várias redações que eu fiz ao longo do ano, mas eu acho que foi isso, de soldado. Então tem um videozinho específico para redação aí para vocês, tá? Português, o que sempre cai? Interpretação de texto, você tem que ler muito, então você tem que saber onde que estão as pegadinhas ali do texto, o que diz aquele texto. É importante você assistir um videozinho no YouTube a respeito de interpretação de texto, caso você esteja sem cursinho, tá? É bem bacana. Mas temas que sempre caem. Gente, um dos temas que é fetiche da VUNESP é colocação pronominal. Eles amam colocação pronominal. Então, tanto assim, próclise, ênclise e mesóclise, né? Principalmente as palavras atrativas, né? Que atraem o pronome para antes do verbo. Então, palavras como que, palavras negativas, advérbio, né? Hoje, sempre, que, não, nunca, jamais, sempre atrai, né? Então, o pronome ele não vai para depois do verbo, ele vai antes, é uma próclise, né? Ele antecipa esse pronome. É super importante você saber isso, porque sempre cai. Aquelas questões também, por exemplo, quando termina com vogal, aí você faz a palavra e a vogal, né? Quando termina em R, S, Z, né? Lo, lá, los e las. Quando termine an, em ou oin, que daí é no, na, nos e nas, isso também sempre cai. Se você der uma olhadinha ali nas questões anteriores, você vai ver que isso sempre cai. Eles mandam você saber, né, qual é a próxima palavra. Então você tem que saber que o R você vai cortar e vai colocar o lo, lá, los e las, né? Então é importante você dar uma olhada. Se você não tem noção do que eu estou falando, você precisa estudar mais português. Então entra lá no YouTube, coloca colocação pronominal, assiste uns videozinhos lá, porque você vai começar a entender aquilo que eu tô falando, tá bom? Vírgula, das pontuações em geral, é o que a VUNESP ama, então ela coloca bastante vírgula para você saber quando tem e quando não tem. Crase, né? Preposições que pede o a mais o substantivo feminino. A VUNESP também gosta de perguntar isso, né? Que mais? Bom, de português, concordância verbal e nominal também é bem importante você saber, tá bom? Figura de linguagem. Então, por exemplo, me dá borboletas no estômago. É uma figura de linguagem, porque borboletas você não vai ter no estômago, entendeu? Então, dá uma olhadinha nisso também, que é super importante. Parte de história. Cai muito era Vargas e Guerra Mundial. Primeira e Segunda Guerra, quem ficou do lado de quem, o que aconteceu.
algumas coisas também a respeito de presidentes anteriores, isso também às vezes cai. Parte de geografia, cai muita questão do clima de cada região, sul, sudeste, centro-oeste, norte, tudo certinho. Então, saiba qual é o clima de cada região, o que produz em cada região, é importante você saber. A parte de administração pública, gente, administração pública, ou você entra no YouTube e coloca lá administração pública e assiste um vídeo de direito constitucional que fala sobre administração pública, ou você abre lá na Constituição Federal que tem no site do Planalto e lê muito bem lido o artigo que fala da parte da administração pública, acho que é 37 seguintes, dá uma olhadinha lá. E parte de servidor público, né? Entra administração pública e mais a parte de servidor. Então, dá uma olhadinha, porque quando eles perguntam bem a literalidade da lei, então eles vão perguntar isso pra você com certeza, tá? Então, dá uma boa lida nisso daí, a parte da administração pública, dá uma olhadinha também ali em princípios, objetivos, né? Artigo 1º, 2º e 3º da Constituição Federal, tá bom? Porque se eles perguntarem alguma coisa de administração pública, vai ser voltada para isso daí. Português eu falei, história eu falei, geografia eu falei, matemática eu falei, informática. Informática eles perguntam tudo, eles amam as guias do Word, eles amam algumas coisinhas de Excel para te confundir, tá? Eu aconselho você a ficar de olho nas dicas do professor Fernando Nishimura de informática. Ele é ótimo em informática, né? É um belo professor e ele sempre dá dicas bacanas, principalmente quando se trata da VUNESP, tá? Então dá uma olhadinha lá nas dicas dele, adiciona ele no Face, Instagram e etc. E fica de olho lá, porque ele sempre posta alguma coisinha. Eu não sei se ele tá produzindo as apostilas aí ainda, mas dá uma conversada com ele, porque é importante essa parte da informática, tá? É isso, gente. Tá, o que eu tenho para falar hoje são as dicas aí dos pontos mais importantes do edital, pontos assim que eu tenho certeza que vai cair na sua prova absoluta. Então dá uma olhada nesses pontos, puxa vídeo no YouTube, assiste, lê o artigo da Constituição que eu falei que é super importante para sua prova e não tem como dar errado, vai dar certo, você vai ser aprovado para o cargo que você tanto almeja, né? Vai passar por todas as fases e será um ótimo policial militar do estado de São Paulo, tá bom? Desejo sucesso, força pra vocês, força nos estudos, tá chegando, já tá aí a prova, tá? Se você ainda não tá nervoso, não se preocupe, daqui uns 15 dias antes da prova vai começar a dar até enjoo em você, é normal, tá, gente? É manter a calma, é respirar. Antes da prova, tente sair um pouco, nada de ir pra baladas, pelo amor de Deus, tá? Não bebam, sabe? Procura, assim, ficar o mais limpo possível, né? De bebida, de fritura, de coisas que possam fazer você passar mal na prova, tá? E é isso. Quando tiver próximo também, eu vou postar um videozinho pra vocês, desejando sucesso, boa prova e dando algumas diquinhas, assim, das atividades para fazer antes, para descansar um pouco a cabeça, orientando nesse sentido também para questão de alimentação, questão de saídas, né? É importante que nessa época você esteja voltado para o seu concurso público, tá? Infelizmente você tem que deixar um pouco o lado social de lado para poder se dedicar aos estudos, para poder fazer as coisas, né? Se você não bebe, se você não fuma, ótimo, você está na mesma condição que eu não bebo, não fumo, não gosto dessas coisas e pra mim é melhor, faz bem, né? Agora, se você bebe, se você fuma, tenta assim não beber, não fumar por enquanto, porque isso te desconcentra e na prova, assim, se você bebe, se você fuma um dia antes, se você come uma comida mais pesada, você pode passar mal e estragar aquilo que você planejou pro seu futuro. Então, sucesso, fiquem com Deus, é isso, até mais. Beijo, tchau.